Queridos, a maioria das pessoas, uma grande massa, né, mundial, não é só brasileiro, uma grande massa mundialmente falando, essa grande massa, ela procrastina. E o que é procrastinar de uma forma grotesca? É empurrar com a barriga, é deixar para depois. Eu sei que eu preciso fazer algo e normalmente é algo importante, normalmente é algo relevante, é algo que vai te levar para a próxima fase, para o próximo nível, né? Como que eu subo uma escadaria de 100 degraus? Um degrau de cada vez. Como que eu corro uma corrida, né? Agora eu me inscrevi numa corrida de 5 km. Como eu vou correr essa corrida de 5 km? Eu vou começar com 100 metros. Dali a pouco, 200, 300, 500, 600. Até que eu consiga fazer os 5 km. Então, na vida nós temos projetos, nós temos planos, nós temos objetivos na nossa vida. E a maioria das pessoas não estão alcançando seus objetivos, não estão vivendo algo melhor porque procrastina. E o pior, ela sabe que ela está procrastinando. E o pior, ela muitas vezes se sente pesada, culpada, angustiada, porque sabia que precisava fazer e não fez nada. Porque sabia que precisava tomar decisões ali de agir e não agiu. E é interessante que entra ano e sai ano e o clube do procrastinador só cresce. Entra ano e sai ano, as pessoas não conseguem sair dessa ambiência da procrastinação. E esse clubinho aí maligno, né, ele só vai crescendo. Porque a procrastinação adia sonhos, adia projetos, adia muitas vezes o próprio propósito de Deus para a sua vida. Então a importância de eu sair, de você sair, de nós sairmos desse lugar de procrastinação e adentrar em um lugar de atitude, de crescimento, de construção e de reposicionamento. Então eu vou fazer aqui bem rapidinho, porque hoje eu não tenho tempo hábil, por conta da agenda que eu fiz aqui, eu não tenho tempo hábil, mas eu vou te dar 5 chaves para você parar, deixar de procrastinar e você adentrar em um lugar de determinação e intencionalidade. Então, quando eu deixo de procrastinar, eu entro em um lugar de intenção, de intencionalidade, para que eu possa construir novas realidades. Primeira coisa para eu deixar de procrastinar, eu preciso ter clareza do que eu quero, clareza para onde eu estou indo, clareza de qual é a meta, qual é o sonho, qual o objetivo, o que eu quero da minha vida. E dentro dessa clareza de visão, eu preciso ter também clareza do porquê que eu quero aquilo. Então eu preciso ter clareza do que eu quero e por que eu quero. E por que vai ser importante. E por que eu vou me mover do lugar. Então eu preciso ter clareza de objetivo, clareza de propósito, clareza para onde eu estou indo. Porque, por exemplo, a pessoa acorda aqui pela manhã. Acordamos, né? Já é 8 horas da manhã, 8h36. Se eu não tiver clareza do que eu quero para esse dia, uma visão clara de quais são os resultados que eu quero até chegar no final do dia, eu vou começar a andar em círculo. Principalmente que eu tenho um perfil de comportamento que já tem dificuldade com foco, até a pessoa pensa, um perfil de comportamento, dependendo do perfil de comportamento, a pessoa acha que tem TDAH. Mas não, ela só tem um perfil de comportamento, tem um probleminha ali, ó,
para focar nas coisas. Então, dependendo, se eu não tiver clareza do que eu vou fazer nesse dia, do que eu vou fazer naquela semana, do que eu vou fazer naquele mês, começa a andar em círculo. E por que que eu vou fazer isso? E por que que eu vou trabalhar nesse projeto? Qual é o motivo que vai me fazer agir? Então eu preciso, além de ter clareza, eu preciso clarificar para mim mesma. Por que eu vou fazer o que eu coloquei para fazer? Qual é eu olhando para esse objetivo, qual é o motivo que me leva a agir? Porque esse motivo que te leva a agir, ele precisa ser uma alavanca para poder te tirar do lugar e te levar para essa nova fase. Deixa eu abrir esse negocinho aqui, porque o moço que fez meu móvel prendeu o meu ar-condicionado ali. Eu falei com ele que tem que dar um jeito de consertar, senão tem que ficar abrindo. Fica feio do mesmo jeito. Olha lá, ó. Tá vendo? Bora. Então, a primeira chave é que a gente só deixa de procrastinar quando eu tenho clareza de propósito. Quando eu tenho clareza de objetivo. Quando é muito claro aonde eu quero chegar. E parece que é simples, mas tem pessoas que não têm clareza. Não tem. Por exemplo, teve pessoas que entrou aqui nessa live hoje, que ela não sabe o que ela vai fazer hoje. Ela não tem uma agenda determinada. Ela não tem especificidade. Ela não tem clareza do que ela vai fazer esse dia. Ela vai fazendo aleatoriamente. Faz uma coisa, faz outra, apaga um incêndio, apaga outro problema, resolve. As coisas, a agenda dela vai chegando na vida dela. Se alguém ligar para ela aqui hoje, se alguém ligar agora aí, falar, fulana, vão comigo, não sei aonde, assim, assim, assim. Aí ela vai deixar, às vezes, tudo que ela tá fazendo. E ela vai, por quê? Porque ela não tem clareza de objetivo. Ela não tem clareza de propósito. Não tá alinhado, não tá definido, né? Vou estudar meia hora de inglês. Vou organizar tal coisa na rua. Vou tirar tal xerox. Vou fazer... Não tem clareza. Esses objetivos não estão claros. E é por isso, por essa falta de clareza, que eu vou procrastinando. Eu vou bagunçando. Eu vou andando em círculo. Eu não defino objetivos claros para que eu possa caminhar naquela direção. Quando eu falei do exemplo de ter uma escadaria de 100 degraus. Quando você tem uma escadaria de 100 degraus para subir, você tem um objetivo claro. Você consegue subir do primeiro degrau ao 100º degrau, esticar a perna assim bem grandona e consegue subir? Não consegue. Mas se você tem um objetivo claro, que é subir a escadaria com 100 degraus, você vai começar pelo primeiro degrau. E aí você vai dar passos gradativamente até que você chegue naquela escadaria. Mas para isso, você determinou que tinha uma escadaria para subir. Você determinou que era aquela escadaria que você ia subir. O que acontece com as pessoas que estão aqui nessa live? Você tem várias escadarias na sua vida. Você tem várias. Só que você não tem clareza de qual que você vai subir. Você não tem. Você não tem clareza qual que você vai subir nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano. Você não tem essa visão clara. E aí, o que você faz? Você sobe um pouquinho de uma e desce, depois sobe um pouquinho de outra e desce, sobe um pouquinho de outra e desce. Aí você sobe um pouquinho da outra do outro lado ali e desce. O que acontece? No final dos processos, nos finais de ano, você está cansada, você está sobrecarregada, você está frustrada. Sabe por quê? Porque você subiu pedacinhos de escadaria
e você não chegou no topo de lugar nenhum. Você começou vários projetinhos, mas você não finalizou nenhum projetinho. Você não chegou no topo de nenhuma escadaria da sua vida, porque não é claro para você. Não é claro, você não tem essa visão clara. Imagina que alguém determina, não, olha, esse mês de março, o maior projeto que eu tenho é esse. Você determinou. Então não importa o que aconteça, é esse projeto aqui que vai rodar na minha vida, que vai acontecer na minha vida, que a coisa vai fluir na minha vida. Então eu já tenho o projeto macro de março. Então, todo dia eu dou pequenos passos em direção a quem? Ao projeto macro de março. E ele tem que rodar. Ele tem que acontecer. Na hora que eu chegar no topo da escadaria do projeto macro de março, eu vou para a próxima escadaria. Mas eu não fico subindo e descendo escadarias, sendo que eu não tenho essa clareza. Se a pessoa não tiver essa clareza, ela sobe e desce escadarias. E ela não finaliza nenhum projeto. Por exemplo, quantos livros você iniciou, mas você não deu continuidade? É uma pequena escadaria que você começou, você desceu e foi fazer outra coisa. Então, quando você tem uma visão clara, ó, no mês de março, eu vou ler tal livro. Pronto, tem uma escadaria ali para eu subir. Entendeu? Pronto. Eu vou dividir em páginas por dia. Eu tenho 30 dias. Esse livro tem quantas páginas? Olho o livro e eu divido. Então, todo dia eu tenho uma meta para bater. Então, quando você tem essa clareza, você não procrastina. Deu para entender aí? Então, primeira coisa, você vai precisar ter clareza de propósito. Uma visão clara e um motivo pelo qual você vai agir. Então, você pega um livro. Por exemplo, estou lendo um livro de oração, né? Então, tenho tantas páginas por dia para poder ler esse livro de oração. Então, se eu determinar que até domingo esse livro vai estar lido, né? Ainda faltam 60 páginas. Então, até domingo, eu tenho que dividir aí em 20 páginas até domingo. Então, eu tenho que ler 20 páginas hoje, 20 páginas sábado, 20 páginas domingo. Então, eu tenho um objetivo. Qual o motivo pelo qual eu vou ler esse livro? O porquê? O que me motiva a ler esse livro? Porque eu vou entender mais a respeito de oração. Eu vou crescer espiritualmente. Vai fazer toda a diferença na minha vida. Porque a oração é o combustível do milagre. Então é importante para mim? Pronto, é importante para mim. Então eu vou subir essa escadaria. Eu vou me empenhar. Eu vou me comprometer aí com essa escadaria. Segunda chave para que a gente possa sair do lugar da procrastinação. Eu quebro em pequenas etapas. Na verdade, eu acabei já falando, né? Então, você tem um motivo, você tem uma visão clara e você divide essa visão em pequenos passos. Você divide essa visão em pequenos passos. Sabe, o problema das pessoas é que elas querem subir a escadaria com uma pernada só. Com um salto, né? Ela já quer pegar o degrau do 1 ao 100º degrau. Deixa eu conseguir. Não dá conta. Tem que ser um de cada vez, um degrauzinho de cada vez, um passo de cada vez. Então eu divido aquela escadaria grandona, que eu tenho que chegar lá no topo, em pequenos passos. Então, peraí, a escadaria, ela tem 100 degraus. Eu vou dividir quantos passos eu vou dar nesse dia, nessa sexta-feira, no sábado, no domingo, e então eu vou começar a caminhar. Terceira chave, a regra dos 5 segundos.
Você tem clareza de visão, você estabeleceu essa clareza, você dividiu em pequenos passos, regra dos 5 segundos. Vou fazer, não demore mais de 5 segundos para começar. Não demore. Vou ler o livro, já pega, já abre, já leia. Vou limpar tal coisa, já vai. Regra dos 5 segundos. Eu vou fazer agora. Quantas pessoas falam assim, hoje é sexta-feira, eu não comecei academia, eu vou começar que dia? Segunda. Não, tira esse demônio da segunda da tua vida. Tira esse negócio de vou começar depois, porque agora não dá tempo. Dá tempo sim. Vou começar agora. Mas Sumaí, eu tô sem o dinheiro para me matricular, para não sei o quê. Pronto. Liga o YouTube e põe atividade física em casa. Exercício físico em casa. Vai aparecer um monte de vídeo de 10 minutos, de 15 minutos. Toma vergonha, faz agora. A regra dos 5 segundos, agora. Qual é a mudança que eu preciso fazer para parar de procrastinar urgentemente? Faça agora. Não espera, por quê? Quem é seu maior sabotador? Seu cérebro, você mesma. Quem é seu maior sabotador? Seu ego, você. Você é sua maior sabotadora. Você é seu maior sabotador. Quem bagunça a tua vida toda é você. Mas é o Satanás. Não, o Satanás nem precisa trabalhar. Nem precisa. Por quê? Porque você já está bagunçando sua vida o suficiente que você não está dando nem trabalho para o inimigo. Você é seu inimigo já. Entende? Então, essa regra dos 5 segundos faz com que você não ouça a voz do Zé Curubu, do seu cérebro, que diz assim, não menina, deixa para segunda. Não vai dar muito trabalho. Igual, eu preciso arrumar o meu guarda-roupa. Pronto, tenho clareza de visão. Ok. Só que aí, segunda chave, eu vou dividir em pequenos passos. Então eu vou arrumar 2 gavetas por dia. Gente, é pesado arrumar 2 gavetas ou um cantinho do guarda-roupa por dia? Não é. Então vamos dizer, eu vou arrumar uma partezinha do guarda-roupa por dia. Vamos dizer que você demore uma semana para arrumar, para subir a escadaria do guarda-roupa. Mas em 5 segundos, estabelece um horário. 5 segundos, não dê tempo de pensar não. Põe no seu... Eu tava procurando o celular, tô falando aqui nele. Põe seu celular para despertar. Limpeza do guarda-roupa. Na hora que despertou limpeza do guarda-roupa, você... Opa! Deixa eu ir. Deixa eu arrumar. Aí não fica esperando, porque... Não! Meu celular toca 3 horas da manhã. Tem dia que eu acabei de dormir. Regra dos 5 segundos. Pega o celular, desliga o celular, dá bom dia para as irmãs da oração. Bom dia, irmã, já acordamos, porque se a gente não der bom dia, ela liga pra gente. Entendeu? Bom dia, irmã, já tô de pé, aleluia, bora. E levanta, tá tonto, não, regra dos 5 segundos, bora fazer. Adianta, vão subir nossa escadaria, vão fazer o que precisa ser feito. Não dê tempo pra voz do Zé Curubu ficar sabotando você, sabotando a sua própria vida. Quantas coisas era para você ter feito até hoje e você não fez? Quantos projetos tá engavetado, você dizendo depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Só que esse depois nunca chega. Então, regra dos 5 segundos. Decidiu, conte até 5. 1, 2, 3, bora. 1, 2, 3, 4, bora.
Levantem e vamos fazer esse negócio acontecer, tá? Então, já anota aí, vamos de forma prática, que eu gosto de exercício, eu gosto de prática. Já anota aí o que você vai fazer quando terminar essa live. Você vai contar até 5 e já vai fazer. Você estava enrolando até hoje. Quarta chave. Você precisa arrumar ambientes favoráveis. Por exemplo, eu vou lavar os pratos ou fazer alguma coisa que me deixa agoniada, assim, que a sensação que eu tô perdendo o tempo, e eu não gosto de perder tempo, o que eu faço? Eu coloco ou no fone de ouvido ou na televisão, tem uma televisão grandona que são espaços conjugados. Eu coloco uma ministração, uma aula, alguma coisa para eu aprender enquanto eu estou fazendo outra coisa. Então você vai gerando espaços favoráveis. Às vezes tem pessoas que estão viciadas no celular. Então ela está fazendo uma tarefa importante, daqui a pouco ela está rodando tela para poder ver vídeo, está viciada em dopamina barata. Pega esse celular, esconde de você mesma, enquanto você precisa fazer uma tarefa importante. Tira as notificações, enquanto você precisa fazer uma tarefa importante. E comece. Então, quarta chave, crie esse ambiente favorável para você sair do meio das distrações e gerar um ambiente de produtividade para que você se mova e se mova de forma assertiva, tá? Então, crie. E quinta chave, se comprometa com a visão lá da primeira chave. Se comprometa com essa visão. Se comprometa com essa visão. Se comprometa com aquilo que você quer. Se comprometa com a transformação. Se comprometa com o crescimento. Se comprometa em sair do lugar. Compromisso, comprometimento com a sua própria vida, né? Eu conto uma historinha para os meus alunos, eu amo essa história. E não importa o quantos anos passe, eu conto a história para tudo quanto é aluno. Acho que todo aluno meu ouvia essa história, né? Aluno de mentoria, todos eles ouviram essa história. Diz que era uma vez a fazenda. Na fazenda, eles resolveram fazer uma festa. E aí, cada animal, ele precisava ajudar na festa. Ajudar. Era a festa da vida. Festa boa, festa da vida. E eles precisavam ajudar na festa. A galinha falou assim, olha, eu dou o ovo. A vaca falou assim, olha, eu dou o leite. E o porquinho pensou, analisou. E ele falou assim, eu dou o couro. Eu dou o couro, eu dou o bacon para essa festa da vida acontecer. E se você olha, a galinha e a vaca ajudaram. Mas tanto a galinha quanto a vaca, elas estavam envolvidas na festa. Envolvidas. Vou dar o que não me custa nada. Vou dar o que não vai fazer diferença na minha vida. Vou dar, né? Vou ajudar aí nessa festa com aquilo que não vai me custar muita coisa. Só que o porco deu a tira do couro dele. Ele deu aquilo que custou. Gerou dor. Foi desafiador. Podia, inclusive, custar a própria vida dele para que essa festa acontecesse. Inclusive, podia custar até a própria vida do porco para essa festa acontecer. Mas ele estava comprometido com a festa da vida. E aí, eu falo com os meus alunos a respeito de uma reflexão. Você está envolvida com a sua vida ou você está comprometido com a sua vida? Você é alguém que empurra a vida com a barriga? Você é alguém que até faz alguma coisa,
como a galinha e a vaca fizeram. Mas se custar para você, não. Aí eu não quero. Se realmente tiver que pagar o preço, eu não quero. Então eu chamo os meus alunos para ser como um porquinho. Se tiver que tirar, tira do couro, eu estou disponível. Eu estou comprometida com a minha vida. Eu estou comprometida com a minha transformação. Eu estou comprometida com o meu crescimento. Eu estou comprometida com a minha vida espiritual, com a minha vida emocional, com a minha vida física, com a minha família. Eu estou comprometida com uma história nova para a minha vida. Eu estou comprometida para sair do lugar onde eu me encontro e construir uma nova realidade guiada pelo Espírito de Deus. Eu estou comprometida a crescer, a evoluir, a mudar, a ser transformada. Porque uma pessoa apenas envolvida, ela não vive aquilo que ela poderia viver. Uma pessoa só envolvida, ela sempre fica à margem de um projeto, à margem das situações. Mas alguém que se compromete. Então, nesse dia, essa quinta chave de compromisso, comprometimento. Eu me comprometi com Deus em algumas coisas e eu não estava dando conta. E eu vou te dar uma sexta chave que eu estou usando na minha vida. Tá? Eu me comprometi com Deus e eu estava ali com muita dificuldade de cumprir o meu compromisso. Aí eu peguei umas irmãs que estão na mesma trajetória. Eu falei assim: irmã, me ajuda aqui. Eu fiz um compromisso e eu estou fazendo, mas eu estou com muita dificuldade, me ajuda. Ela, bora, vou te ajudar. Então, sexta chave, se conecte às pessoas que estão indo na mesma direção que você está indo. Se conecte a pessoas que estão crescendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, na organização. Por exemplo, eu estou fazendo uma mentoria da experiência no lar. Aprendendo, crescendo, desenvolvendo. Se conecte. Pare. Invista em você. Cresça, desenvolva, se comprometa a gerar relacionamentos, alianças com pessoas que te levem para o próximo nível, para a próxima fase, para a próxima etapa. Ontem a gente veio conversando, ontem eu fiz a mentoria na experiência do lar até 10 horas da noite. Aí eu vim conversando com minha parceira lá de mentoria, falando com ela, a gente sabe de tudo isso, mas saber não muda a vida de ninguém. Só que o nível de consciência entre saber e o nível de consciência de que eu preciso de mudanças e eu vou dar passos nessa mudança, eu preciso unir com compromisso. Só dá passos de mudanças quem se compromete com a própria vida, quem se compromete com Deus, quem se compromete com os filhos, com o marido, com a família. Eu me comprometo a ser uma mãe melhor, a ser uma esposa melhor, a ser uma dona de casa melhor, a ser uma profissional melhor. Eu me comprometo a fazer diferença nesse mundo. Me comprometo a marcar a minha geração. Compromisso. Só pode marcar uma geração. Alguém que tem compromisso. Porque procrastinadores não marca nada, não marca nem a vida dele. A procrastinação, ela é mais danosa do que você pensa. Ela é mais maligna do que você pensa. Porque pessoas que têm livros, canções, ministrações, projetos, pessoas que deveriam estar em outros níveis, ela ainda está aqui, rodando em círculo. Então eu acredito que essas 6 chaves, ainda deu uma chave de brinde, você tá vendo aí? Essas 6 chaves pode tirar você desse lugar que você se encontra hoje e levar você para um novo nível, para nova fase, para um novo tempo, para que você construa novas realidades. Use a chave, a terceira chave dos 5 segundos agora.
Quando eu terminar aqui, eu quero que você comece a fazer algo que já tinha um tempo aí que você não tá. Seja atividade física, não dê nenhuma desculpa. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Comecei. Sem desculpas. Seja uma gaveta, seja o banheiro para você lavar, seja aquela página do livro que você precisa ler, seja o devocional que todo dia você fala que vai fazer e não faz. 5 segundos, você vai contar 5 segundos, você vai colocar esse negócio para funcionar. Vai contar 5 segundos, você vai colocar esse negócio para rodar. E hoje, você vai me mandar uma foto, um print, você vai escrever para mim, você vai encher meu direct de coisas que você vai me contar. Olha, Ismael, eu tava enrolando de fazer isso aqui, ó, mas eu fiz hoje. Vai me mandar foto, vai me mandar, ou me marca no story, tá bom? Quem perguntou aqui? Rony perguntou aí. Rani Souza perguntou qual a quinta fase? Quinta chave, comprometimento. Compromisso com a vida, com você, com Deus, com a sua família. Quando eu estou comprometida, como o porquinho, com a festa da vida, eu não procrastino. Não, porque eu sei que custa muito caro. Então, eu me comprometo. Exatamente, a quinta chave, comprometa com a visão lá do início. Exatamente. Então, eu me comprometo a ler aquele livro. Eu me comprometo a ir para academia 5 vezes na semana. E a fazer cardio 5 vezes na semana, 2 quilômetros. Olha aqui, eu vou contar essa parte aqui. Até ano passado, eu fazia academia 3 vezes na semana. Tava bom? Tava ótimo. Tava maravilhoso. Tava resultado lindo, incrível, extraordinário. Eu já tenho, meu Deus, uma vitória incrível. Só que esse ano eu decidi dar um passinho a mais. Crescer. Bora crescer, bora desenvolver. Eu tô aqui para me comprometer com a história da minha vida. Fazer diferente. Coloquei 5 dias. É um desafio para mim gigantesco. Ainda mais com a agenda que eu tenho. Desafio gigantesco. 5 vezes na semana. Ou seja, o que eu fiz? Eu coloquei uma visão clara. Além de fazer musculação 5 vezes na semana, eu faço cardio 5 vezes na semana, só que eu coloquei uma visão clara. Qual a visão clara? 2 quilômetros de esteira. Correndo, andando. Correndo, andando. Então eu defini clareza. 2 minutos correndo, 2 minutos andando. 2 minutos correndo, 2 minutos andando. Eu defini clareza de visão. Aí eu fiz o quê? Eu fiz os pequenas... Eu dividi a minha visão durante os 5 dias. Eu fiz a regra dos 5 segundos. Eu tenho um horário do meu dia para ir. Então eu não comprometo nada. Eu transformo, eu crio um ambiente favorável. Sumaí, você pode ir tal horário? Não posso. Eu tenho um compromisso comigo, com a minha vida, com a minha saúde. Eu vou para academia, minha filha. Não posso. Sinto muito. É meu horário de ir para academia. Não vou. Não faço compromisso. A não ser alguma coisa assim, fora do contexto. Uma situação, uma emergência que aconteceu, a gente abre a exceção. Mas eu tenho um compromisso, eu tenho um horário. E eu me comprometo. Tem dia que eu falo, sangue de Jesus tem poder. Aí, a dificuldade de fazer cardio. Tanto que ano passado inteiro, basicamente, eu não fiz. Só que aí eu fiz o compromisso, os 2 quilômetros, 2 minutos correndo, 2 minutos andando. 2 minutos correndo, 2 minutos andando. O que acontece? Eu não procrastino. Porque eu tenho uma visão e eu tenho um compromisso com essa visão. Eu tenho uma visão e ela está dividida nos 5 dias da semana. Eu tenho uma visão. Imagina se eu pego os 5 dias da semana, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Imagina que eu falo, vou correr 10 quilômetros. Eu falo, não vou. Só que eu dividi em 5 dias na semana. Então não ficou pesado. E eu dou conta de fazer. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil. É desafiador. Mas eu tenho um compromisso comigo.
um compromisso com a minha saúde, um compromisso que quando os meus netos chegarem, nós vamos pular, dançar, gritar, correr, fazer tudo possível. Entende isso? Compromisso. Você precisa ter uma visão, precisa se comprometer com ela, precisa dar um passo de cada vez. E agora, finalizando, você vai contar 5 segundos e você vai fazer aquilo que você estava procrastinando para fazer. Vou orar por você nessa manhã e eu vou para o meu próximo compromisso. Agenda, comprometimento, visão clara de como que vai ser o meu dia hoje, tá bom? Eu tô te dando algumas chaves que de uma forma muito prática eu já uso na minha vida e todo o tempo tem me tirado do lugar onde eu tô para me levar para uma nova fase. É impossível eu chegar no meu final do ano e eu não ter feito nada. É impossível eu ter andado em círculo o ano inteiro. E é impossível você andar comigo e você andar em círculos. É impossível. Então, anda comigo que nós vamos passar de ano. Cola comigo que nós vamos passar de ano. Em nome de Jesus. Nosso ano vai ser mega power top da galáxia. Lembrando que agora no mês de março, a gente vai iniciar no dia 18. Nós vamos iniciar jejum, oração, tá? E eu já escolhi o tema, guiada pelo Espírito de Deus, que são, mulheres posicionadas. Então a gente vai se posicionar aí, mulheres posicionadas. Posicionadas. Novo tempo, nova fase. Nós vamos nos posicionar em várias áreas da nossa vida. E já começa hoje. Não espera lá no jejum para se posicionar, não. Já começa hoje e lá a gente vai potencializar, te ajudar mais para que você vá para essa nova fase, para esse novo nível, tá bom? Então, tamo junto. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor pela tua presença, direção, orientação. Clamamos para que o teu Espírito Santo nos conduza. Pai, tem áreas da nossa vida que nós estamos procrastinando. Ó Deus, que hoje seja o dia do basta, do chega. Senhor, que assim como essa historinha que eu contei a respeito da vaca, da galinha, do porco. Senhor, que nós não sejamos como a galinha e como a vaca, que apenas se envolveu na história da sua vida. Mas que nós sejamos, ó Pai, como essa metáfora do porquinho, que se comprometeu, que se fosse necessário, daria a própria vida. Pai, eu creio, Senhor, que tem pessoas aqui com projetos incríveis, mas que até hoje estavam andando em círculo. E hoje, Senhor, é o dia do chega, do basta, para que possam entrar numa nova fase, num novo tempo, ó Deus, e construir novas realidades. Tem pessoas hoje, nesse dia, que vão limpar o guarda-roupa, que vão cuidar da casa, que vão ler aquele livro, que vão fazer o devocional, que vão cuidar da saúde, que vão iniciar novos projetos nesse dia. Mas tem pessoas que vão dar continuidade à escadaria que começaram, mas não finalizou. Senhor, eu quero profetizar que esse ano vai ser um ano incrível, poderoso, abençoado. Eu quero, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, gerar decretos nessa manhã de pessoas comprometidas com a vida espiritual, emocional, física, familiar, no casamento, pessoas que cresçam, evoluam, desenvolvam, construam novas realidades e se movam debaixo de uma atmosfera profética no Senhor. Oramos nessa manhã, declarando um novo tempo sobre a vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém.